Qual o pior conselho que o senhor já recebeu? Me disseram para gastar tudo, porque a gente morre e não leva nada. Agora não tem nada, e nem morri. STF nega liberdade a homem que furtou R$ 62 em lenço e leite em pó, possivelmente para levar para o filho em casa. STF nega liberdade a mulheres que furtaram pedaços de carne para se alimentar. A justiça é a mesma. Semana passada soltou Daniel Vorcaro, o cara que foi acusado de desviar 12 bilhões de reais do Banco Master. O banco faliu. Olha só, a mesma justiça que prendeu esse homem aqui, ó, por R$ 62 de leite e lenço, a mesma justiça que manteve a prisão dessa mulher, mais ou menos R$ 120 aqui, soltou Daniel Vorcaro, acusado de desviar 12 bilhões de reais. A mesma justiça deixou solto e leva 3 anos para julgar os recursos de Sérgio Cabral, acusado de desviar milhões de reais do governo do Rio de Janeiro. A justiça é a mesma, mas como é que a gente vai acreditar? 51% da população brasileira desconfia na atuação do STF. Essa pesquisa foi publicada pelo UOL. Inacreditável o que está acontecendo com a justiça brasileira. Nem a gente que é operador do direito entende. Mas dá uma olhada à vida que Sérgio Cabral está levando, mesmo condenado a 400 anos de prisão. Isso aí eu não passava no psicotécnico não, olha. É mole não. O cara é foda. Vamos fazer 5 tempos desse aí, pode. Hoje é o dia 8 de dezembro, dia da justiça. Como é que você vai confiar na justiça desse jeito aqui? A justiça nega liberdade à mãe de 5 filhos que furtou Coca-Cola, miojo e suco em pó de supermercado na Vila Mariana. STF nega liberdade a homem que furtou R$ 62 em lenço e leite em pó, possivelmente para levar para o filho em casa. STF nega liberdade a mulheres que furtaram pedaços de carne para se alimentar. A justiça é a mesma. Semana passada soltou Daniel Vorcaro, o cara que foi acusado de desviar 12 bilhões de reais do Banco Master. O banco faliu. Olha só, a mesma justiça que prendeu esse homem aqui, ó, por R$ 62 leite e lenço, a mesma justiça que manteve a prisão dessa mulher, mais ou menos R$ 120 aqui, soltou Daniel Vorcaro, acusado de desviar 12 bilhões de reais. A mesma justiça deixou solto e leva 3 anos para julgar os recursos de Sérgio Cabral, acusado de desviar milhões de reais do governo do Rio de Janeiro. A justiça é a mesma, mas como é que a gente vai acreditar? 51% da população brasileira desconfia da atuação do STF. A pesquisa foi publicada pelo UOL. Inacreditável o que está acontecendo com a justiça brasileira. Nem a gente que é operador do direito entende. Mas dá uma olhada na vida que Sérgio Cabral está levando, mesmo condenado a 400 anos de prisão. Isso aí eu não passava no psicotécnico não, olha. É mole não. O cara é foda. Vamos fazer 5 tempos desse aí, pode. Hoje é dia 8 de dezembro, dia da justiça. Como é que você vai confiar na justiça desse jeito? Justiça nega liberdade a mãe de 5 filhos por Coca-Cola, miojo e suco em pó de supermercado na Vila Mariana. STF nega liberdade a homem que furtou R$ 62 em lenço e leite em pó, possivelmente para levar para o filho em casa.
STF nega liberdade a mulheres que furtaram pedaços de carne para se alimentar. A justiça é a mesma. A semana passada soltou Daniel Vorcaro, o cara que foi acusado de desviar 12 bilhões de reais do Banco Máfia. Olha só, a mesma justiça prendeu esse homem aqui, ó, por R$62 leite e lenço. A mesma justiça que manteve a prisão dessa mulher, mais ou menos R$120 aqui, soltou Daniel Vorcaro, acusado de desviar 12 bilhões de reais. A mesma justiça deixou solto e leva 3 anos para julgar os recursos de Sérgio Cabral, acusado de desviar milhões de reais do governo do Rio de Janeiro. A justiça é a mesma, mas como é que a gente vai acreditar? 51% da população brasileira desconfia da atuação do STF. Inacreditável com a justiça brasileira. Nem a gente que é o mas dá uma olhada aqui, Sérgio Cabral está levando. Existe um segredo escondido nas entranhas do universo. Os cientistas o chamam de emaranhamento quântico, mas os antigos sábios o chamavam de unidade divina. Imagine 2 partículas separadas por bilhões de quilômetros. E ainda assim, quando uma muda, a outra muda instantaneamente. É como se o espaço entre elas simplesmente não existisse. Isso não é teoria mística. É um fato científico comprovado. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas o que ele chamava de fantasma é o próprio espírito da criação. Porque se cada átomo do... Os psicoterapeutas não são científicos. Nossa, isso é muito legal esse tema aí. Não são científicos. Daí tem que discutir o que é ciência, né? Porque eu aprendo na faculdade que a psicologia é uma ciência. Isso. Ciência prática. Então, agora se você pegar, chamando aí a atenção de todos que estão me ouvindo, vai lá na inteligência artificial, vai lá no Google, escreve assim, livros de teorias da personalidade, livros acadêmicos. Aí tem, no Brasil, se eu não me engano, tem 5 livros. 5 livros acadêmicos que deveriam ser usados nas faculdades. Pelo menos são usados nas faculdades do mundo inteiro. E lá eu fiz esse trabalho e não tinha na época inteligência artificial. Hoje é muito mais fácil, né? Eu peguei todos os livros e eu peguei assim, Freud. Aí nos outros 5 livros. Freud era científico, eu não era. Para o meu susto individual, eu li. A gente não pode ir contra a ciência. Em 1880, os judeus eram apenas 3% da Palestina. Em 1897, que é o penúltimo censo demográfico do Império Turco-Otomano, os judeus não chegavam a 7% da Palestina. Constituir um Estado de supremacia judaica a partir de uma minoria tão ínfima não se trata de respeitar direitos de um dos povos nativos. Se trata de submeter a imensa maioria daquela população, que era árabe e muçulmana, ao colonialismo. Em nome de um direito religioso ancestral. Isto é colonialismo, Habib. E é negação dos fatos. O percentual judaico em 1897 era inferior a 7%. Você aceita casar comigo? Aceito! Não, mas... Peraí. O que foi? Deixa eu calcular. É mole não. Cara, é foda. Vamos fazer assim uma coisa. Pra você fazer a unha em gel hoje é quanto? R$100. Por mês? Sim. Pra você fazer o cabelo hoje, dá mais ou menos quanto? 150. Por mês? Pra você colocar os cílios é quanto? 150. Também? Por mês? E pra você fazer a sobrancelha? 80? Por mês. Por mês? Ah, tá bom então. E me diga uma coisa, pra você fazer bronze? 150. Por mês? 150? Sim. Vixe Maria, e me diga uma coisa, tu gasta quanto de roupa por mês? R$2.000 por mês de roupa. 2.000? Acho que é o suficiente. 2? Vixe Maria. Diga uma coisa, tu gosta muito de comer besteira? Ah, besteira, você falou meu sobrenome. Toda semana eu quero estar com